E é isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho, coisa muito rápida mesmo, só para a gente molhar as palavras. E como eu disse na abertura do programa, nós estivemos ontem lá, num dia dedicado à imunização do pessoal da OAB, né? Os advogados da cidade, os familiares, receberam a dose aí da vacina contra a febre amarela. A gente conferiu, você conhece agora a partir da reportagem. A classe dos advogados de nosso município teve um dia inteiro dedicado aos cuidados com a saúde, tanto dos profissionais quanto dos seus familiares, em campanha de vacinação contra a febre amarela, organizada pela OAB, com o apoio da CAARGE e da Secretaria de Saúde de Teresópolis. Durante esta terça-feira, ao longo de todo o dia, na sede da entidade, a campanha recebeu grande público, como explica o presidente da ordem em nosso município, Rodrigo Ferreira. Participação bastante positiva, Anderson, da advocacia, apesar da gente já ter feito uma campanha dessa ano passado, quando houve um clamor até um pouco maior, né, que teve uma adesão mais substancial. E esse ano a advocacia vem para complementar essa vacinação de quem ainda não havia feito, com a novidade da gente estar liberando também os familiares próximos, os ascendentes, descendentes e cônjuges, que estão vindo também acompanhados dos advogados, por conta dessa necessidade identificada, até por conta de óbito, né, que já ocorreu aqui em Teresópolis. E a gente teve aí a participação via a sessão das doses com a Secretaria Municipal de Saúde, porque o advogado ele leva uma vida muito corrida e às vezes ir ao posto de saúde é fora do local dele de trabalho, é no horário do expediente, então ele tem dificuldade de fazer isso e a gente sempre tenta trazer na ordem. A gente faz aqui de uma forma mais, não que eles não façam, mas faz na nossa casa, a casa do advogado. Então a gente tem uma equipe de enfermeiros e técnicos da CAARGE, que são contratados para isso, e todas as vezes que a gente tem esse tipo de demanda, a gente leva até a Caixa de Associação de Advogados e eles designam o pessoal para fazer. As vacinas da gripe, por exemplo, a CAARGE sempre compra, consegue as doses e faz. Essa é mais complicada de conseguir, a gente precisa conseguir via poder público. E assim a gente vem fazendo, já é o segundo ano de sucesso da campanha, no ano passado com o secretário Diego, que foi sucedido pelo Carlos Dias, e estamos fazendo nos mesmos moldes, com bastante aceitação da classe, né? Agora, uma coisa bacana que você citou aí, que a gente acabou registrando, foi a participação dos familiares, né? Isso também é bacana, porque de certa forma, ajuda também a desafogar. Né? Sem dúvida. Aí a gente faz um serviço público para a família da advocacia. Né? Porque o advogado precisa ter condição de trabalhar, estar com saúde plena, mas que seus familiares também estejam. E é nessa preocupação que a gente tem. Então, quando a gente tem a possibilidade de atender, a gente faz dessa forma, amplia, porque é um pedido. Nos outros anos, às vezes, acontecia de a pessoa trazia um familiar e como a gente não podia atender todo mundo, a gente acabava não fazendo. Mas desse ano, como a gente viu que ia ter um público não tão grande por conta dos trabalhos anteriores, a gente viu essa possibilidade de fazer e está dando muito certo. A gente tem tido pais, mães, filhos, cônjuges, e aí a gente flexibiliza, até sogro, né? Atendemos um agora aqui, nosso amigo Vanderlei é sogro do advogado, já veio na cota da família, né? Então essa coisa acontece desse jeito para bem da advocacia como um todo e da família dos advogados. Né? A Caixa de Assistência ao Advogado do Estado do Rio de Janeiro é o braço social da OAB, né? Viabiliza a questão da saúde do advogado, da prevenção de doenças, como é o caso de hoje, né, da febre amarela, e não só, né, com outras áreas sociais também. E a CAARGE está sempre disposta, né, a auxiliar os presidentes de subseção, em especial nosso presidente Rodrigo Ferreira, que goza de enorme prestígio. E é isso, nós estamos aqui sempre à disposição dos colegas, de toda a população da cidade de Teresópolis, no que puder servirmos. Muito bacana, né? A gente viu lá, aliás, o Rodrigo tomou vacina, Vanderlei também, mas Vanderlei foi na cota dos familiares, né? Vanderlei foi na cota dos familiares, vamos conversar com o chefe. Chefe, antes da gente falar das imagens do dia, né? Eu queria registrar aqui, ontem a gente conversava sobre a questão do estrangulamento do rio lá no alto, e olha, a impressão que eu tive, juro para vocês, eu estava indo para casa, né, no meu carro, seguindo ali para o alto, moro lá na região do alto. Quando eu estava subindo aquela avenida, que eu vi aquela cachoeira descendo, eu imaginei, estou num leito de rio. E não deixo de estar, né, Vanderlei? Mais ou menos estou num leito de rio quando eu passo ali, né? Só que o rio está debaixo ali, em manilhas pequenininhas, né, com o asfalto por cima. Essa enchente, essa chuva de ontem, ela foi uma chuva proporcional em toda a cidade.
A gente tem um costume... Choveu na cidade inteira, Choveu forte na cidade inteira. Isso é raro, porque a chuva forte ela atinge mais o Alto, mais a Várzea, mais o bairro São Pedro, muito também no Meudon, ou então para o canto da Barra. E ontem a gente pode perceber, essa agilidade da internet hoje permite que a gente receba as imagens em tempo real. Verdade. Então a gente recebeu vídeos e imagens e fotografias da cidade inteira, toda interior, ela com problemas de enchente. E aí, a gente analisando as imagens, a gente vê que atrás de cada rua alagada, atrás de cada rua virando o rio, você tem um rio que foi fechado, né? A gente está vendo aí imagens, por exemplo, né, da região do Alto ali. O Alto é uma loucura o que aconteceu. Aí essa imagem que eu falei para você, Vanderlei, eu imaginei que eu estava dentro de um leito de rio. Sabe o que é isso aí? Isso aí são dois rios, o Mutum e o de Sangue. Um que vem da Cascata dos Amores e o outro da Granja Guarani. Agora imagina a Granja Guarani, Pedreira, todo aquele fundo de vale ali, toda aquela bacia, ali se produz muita água. E toda essa água vai se encontrar ali próximo à Igreja de Santo Antônio e vai atravessar numa caixa de concreto debaixo da avenida, debaixo da loja americana, para chegar no Rio Paquequé. Isso vai dar errado. Dá vazão, não tem jeito. E essa enchente aí, essa enchente nesse ponto não havia. Antes do fechamento do rio. Então, as chuvas fortes do Alto, e nós temos casos de chuvas fortes no Alto, muito forte, tromba d'água, que a rua desce rua com paralelo e tudo. E aí você tem aquele retão ali da igreja, da padaria Teresópolis, aquele retão do Higino ali, com todo o entulho dos bairros acima. É uma loucura que aconteceu no Alto, mas não é privilégio do Alto, né? Nós temos aí o bairro São Pedro, por exemplo. É um bairro que é uma bacia muito grande, né? Imagina, todo o bairro São Pedro, onde mora metade da população urbana do município. Estamos falando de 60 mil pessoas, né? Quase. Aquilo ali vai cair no rio estrangulado entre o Chagas, entre a UPA ali e a rodoviária. Eu lembro, eu ainda sou do tempo de quando não havia enchente na rua Tenente dos Meireles. Tenente dos Meireles essa enchente é nova. Essa enchente essa enchente tem uns 20 e poucos anos. A partir daquele excesso de construção ao longo ali, onde tem aquele posto de gasolina, onde tem aquele laboratório, aquele espaço da FESO, né? Dentro do rio, em cima do rio, encaixotaram o rio. Fizeram uma caixinha assim de 1,5 metro de largura por 1 de altura e jogaram a laje em cima, aproveitaram a parte aérea do rio, e aí aquilo não cabe, aquela água toda. E ali ainda tem um problema, ali vem a água do Meudon, que é o córrego do Gouveia. Então ali você vai ter os córregos do bairro São Pedro, todos acabaram, viraram esgoto. Mais a água do Meudon, que é uma bacia muito Jardim grande. Meudon, né? Toda aquela área de lá. Ali nós temos problemas sérios, né? E aí quando você encontra na Tenente dos Meireles, quando vai virar para 1º de maio, como tem um desnível ali, você vê uma cachoeira, uma queda d'água mesmo ali. Vira uma queda d'água. E tanto que ontem tem uma imagem muito interessante de um carro sendo arrastado pelas forças da água. O carro estava estacionado, sem o freio de mão, e aí a água levou ele, travou ele, começou a andar e quando viu, pegou a embalagem e foi embora. Né? Várias imagens na rua 1º de maio. É muito interessante isso. E aí, todos os outros casos que nós temos de enchente na rua são de ocupação, de fechamento, estrangulamento do rio. E em Teresópolis nós tivemos um agravante, porque nós, a partir dos anos 80, final dos anos 80, a partir da chegada do asfalto da eleição, né, que é o asfalto que elege prefeitos e vereadores, o pretinho eleitoral, nós passamos a ter uma impermeabilização muito maior da cidade. E com isso, nós perdemos as galerias que ainda existiam. As galerias da cidade são um pouco dimensionadas, não se previa que os bairros fossem crescer tanto. Então as galerias são de 60, 50, até 40. As galerias de bairro, imagina uma galeria de 40 milímetros, de 400 milímetros para atingir um bairro, né? É muito pouco. Então o asfalto, ele está ali hoje, um ano depois, ele não está mais lá. Ele foi para algum lugar e ele não evaporou. Ele vai para dentro da manilha. E ele não sai do nada, né? E ele não escorre na manilha, porque ele condensa. O calor da decomposição que existe dentro das manilhas vai fazer com que ele compacte e vire uma placa. E aí você tem... Essa imagem agora lá da retirada da árvore, né, Rica? É isso? Lá a gente está... Foi muito forte essa imagem, né? Que foi aquela árvore que caiu lá na Praça do Alto, né? Na pracinha do Alto, em uma das esquinas, aquela esquina depois do Novilho ali, né, naquela pizzaria que tem na esquina, e tá desde ontem, os bombeiros, né, passei lá depois também, por volta de 9 horas, 9h30, os bombeiros estavam lá retirando, cortando, tentando, e ali não tem como, não dá para retirar a árvore, todo tem que sair cortando ela aos pouquinhos para retirar. Sempre que
a prefeitura, alguém da prefeitura vai colocar a mão em árvore, vai passar uma motosserra, vem um bando de imbecis, se dizem ambientalistas, para defender as árvores. As árvores urbanas, as árvores, elas são inseridas no mobiliário. Elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser podadas e até retiradas. Nós temos excesso de árvores perigosas que representam perigo à vida. É claro que a árvore é um ser vivo e precisa ser protegido, mas ela tem um ciclo de vida. Essas árvores da Praça do Alto, inclusive, está na hora de fazer uma repaginação no alto e tirar essas árvores velhas, essas árvores que já estão morrendo e representando risco para as pessoas. Então caiu essa e vão cair outras. Nós temos muito também, né, em outro ponto, né? Qual é esse bairro? Na Rua Jorge Lotz também, que nós temos um problema seríssimo, inclusive. O Alto é um bairro de mais de 100 anos, né? Então ele foi. A Rua Jorge Lotz, inclusive, lembrou muito bem o Rico, ela está interditada, inclusive. Então a gente está acompanhando isso durante o dia inteiro. Você vai ter a oportunidade de rever esse acompanhamento daqui a pouco, mas fica sempre aquela sensação de até quando a gente vai ter que ficar mostrando consequências de nossas inconsequências, né, Vanderlei? Porque são consequências das nossas inconsequências. Toda cidade organizada Olha tem que ter... a imagem do dia aí, né? Toda cidade organizada tem que ter a sua equipe de parques e jardins e a sua estrutura de manutenção da cidade, né? Não dá para imaginar uma cidade como Teresópolis sem 2 ou 3 carros específicos para cuidar das árvores. Nós temos muitas árvores urbanas. E muitas árvores já com seus 50, 60 anos. E com pessoas que entendam desse cuidado, né? Com pessoas que tenham noção. Tem que ter a prefeitura mesmo tem que ter um critério para a própria arborização urbana. Nós não temos em Teresópolis uma lei de arborização urbana. Planta-se de qualquer coisa na cidade. Nós temos muitas espécies invasoras e invasivas também, porque elas crescem de forma desordenada, não são adequadas à arborização urbana. Então é preciso urgentemente uma lei nesse sentido, e aí não é o prefeito a incompetência, é uma coisa que é mais a Câmara que tem que legislar nesse sentido. Câmara, né? Gente, não tem jeito. A Câmara tem que promover e não é difícil, é só olhar nas cidades organizadas como a coisa funciona. E nós temos um exemplo recente agora de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade, um município relativamente novo, mais novo que Teresópolis até, e ele plantou-se muita árvore. E aquilo lá começou a virar um pandemônio. Há uns 10 anos começaram as árvores a cair. Elas estavam chegando perto de 100 anos, começaram a cair e representando um risco. A prefeitura teve que fazer uma ação de retirada das árvores e criar lei que diga, não pode plantar eucalipto, não pode plantar conífera, não pode plantar espatódia, não pode plantar árvores que representam perigo. E não precisa de inventar a roda. Nós temos a nossa flora, que é muito rica. Nós temos o pau-ferro, o pau-brasil, a cibipiruna, espécies muito frondosas, muito mais bonitas que essas espécies invasoras, estrangeiras, e que são adequadas e que não sofrem os efeitos do fungo, das parasitas, são mais resistentes porque elas são nativas. Elas são daqui, né? Elas são daqui, elas já estão acostumadas com esse elemento, né, que existe no país. Então realmente é necessário uma legislação nesse sentido para a gente, que é um problema que a gente vai ter sempre na reta, de vez em quando está tombando uma árvore. Imagina, nós temos tamboril aqui na reta. Nossa. Isso aí é uma loucura, entendeu? Nós temos espécies completamente desproporcionais. Nós temos um eucalipto na Rua 1º de Maio, que até agora não apareceu alguém com coragem de arrancar ele, porque ele está cada vez mais grosso. Alguém vai lá, corta um galho, corta outro, ele some um pouquinho, daqui a pouquinho ele abre o galho. E quando você corta o galho de uma árvore, ele vai abrir um galho que é um galho que apareceu ali, não está dentro da estrutura dele, né? E aquilo fica muito vulnerável a um raio, a uma situação qualquer, a um vento. Então o vento pode derrubar um galho de uma árvore que foi podada indevidamente. O eucalipto não é para poda, é para plantio e retirada e corte com 3 anos, 4 anos. Não foi para poda, né? Olha, quando eu vejo uma cidade, alguém deixando plantar eucalipto em via pública, eu vejo, essa cidade não tem prefeito nem vereador. Agora, né? Vanderlei, essa foto que o Rica está colocando na tela aí agora é uma enchente, né? Evidentemente, você está vendo, não tem rio aí, né? Mas é uma daquelas clássicas enchentes, né? Ontem nós falamos aqui sobre janeiro. Sim. Janeiro incide em janeiro quase a maioria das águas. A metade das águas de todo o período do verão, né? As chuvas vão começar lá em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, como janeiro está no meio, é o ápice do verão, nós temos ali, nós tivemos aqui, eu fiz um estudo para uma matéria
e eu trouxe aqui os números, são interessantes. Nos últimos 50 anos, de 77 até hoje, nós tivemos 48 registros de chuvas fortes, considerado com vítimas, chuvas quase iguais à de ontem. Ontem foi uma chuva forte, né? Teve prejuízo material, tal, não temos nenhuma incidência, nenhuma ocorrência de morte, barreira, deslizamento, até porque é atípica, não é uma chuva forte a partir de uma semana de chuva insistente, é uma chuva forte quando o tempo estava seco, então não incide em barreiras. Mas no mês de janeiro, nesses 50 anos, nós tivemos 18 chuvas fortes consideradas tragédias em janeiro, ao longo desses 50 anos. E outras 30 nos outros meses. Então, em janeiro incidem muito mais. Nesses últimos 50 anos, por exemplo, nós temos 4 chuvas fortes em novembro, 9 em dezembro, 18 em janeiro, 4 em fevereiro apenas, 5 em março e outras 5 em abril. Ou seja, nós estamos vencendo esse mês com a nossa chuva forte de janeiro, eu espero que ela já tenha chegado, né? Então é tradicional, 1 ou 2 chuvas fortes no mês de janeiro, mas nós temos ainda chuvas fortes em fevereiro, não tanto, nós podemos ter uma chuva tão forte quanto essa ou maior até, e nós temos risco maior. As chuvas de janeiro são chuvas fortes depois de uma semana de sol. Lá para março, abril, nós já temos um período da chuva chegando, da chuva insistente chegando, né, de semana chovendo, e aí uma chuva forte no mês de março, no mês de abril, realmente é muito perigoso, porque ela derruba morro, aí tem o risco das barreiras. E aí, né? A gente está numa cidade com extremas áreas de risco. Né? Então, mas é necessário a gente entender o tempo, entender a cidade e entender o tempo, para ver como a gente pode se precaver das possibilidades de chuvas fortes. Né? Ontem a gente estava falando sobre enchente, nem podia imaginar que o solão do dia ia provocar uma chuva forte no fim do dia. Né? Aliás, estava um sol maravilhoso. Estava um sol interessante, não tinha nem assim, aquela sensação térmica de que haveria uma chuva forte em seguida. Aí eu trouxe aqui umas imagens que a gente mostra algumas enchentes antigas. Né? Essa aí é uma enchente de 57, é uma enchente de rio, gente, não é enchente de rua, igual a gente tem agora não. Porque de primeiro, antigamente, a enchente nossa era diferente. Eram as enchentes de rio. O rio transbordava e enchia reta. Essa enchente de rio. E essa foto é muito interessante porque ela é Praça Olímpica, né? Ela é do mês 4 de 57. A Praça Olímpica estava sendo feita. Está ali o canteiro de obras à esquerda, né? A praça vai ser inaugurada em julho de 57, então no mês 4, 3 meses antes, a obra está quase pronta. Igual. Né? Ontem ela estava igual. Estava igual, né? Está aí o canteiro de obras da Praça Olímpica. Exatamente assim ontem, Vanderlei. Quem passou lá né? Sabe do que eu estou falando. Então, né? Essa imagem de Qual é a próxima, enchente que aconteceu em março de 57. 57, essa. Tem mais uma? Tem mais uma, Rico? Não temos. Não, tem essa dali, né? Que é a do fórum. Essa é uma foto recente, né? Uma foto recente do fórum. É uma imagem de ontem. Tá aí, essa olha, de ontem. Que coisa, né? Beleza. Então a gente já tem uma ideia dessa diferença, né? Que é a enchente do rio e a enchente da rua, né? A enchente da rua ela veio a partir da maior densidade urbana, mas também a partir do asfalto. Pode colocar essas enchentes de rua aí na conta do asfalto e na conta do envelopamento dos rios. É loucura. O que acontece? Não tem cabimento, gente, você fechar um rio. Ele literalmente ele jorra pelos bueiros, né? Acontece o efeito inverso, né? Ele precisa espraiar, né? Nós temos hoje a questão da Hermitage. Quando chove, às vezes chove forte mais para o lado da Hermitage em Meudon e não chove na várzea. E a gente vê que o trânsito fecha ali na altura da Casa de Saúde, porque a água ela é tão forte que ela não consegue ir para o Paquequé, pelo sentido da Manuel Lebrão, e começa a voltar em direção à Casa de Portugal pelos bueiros. Subindo a Defo Moreira e subindo a É literalmente isso, gente. O rio jorra pelos bueiros. Então isso aí é claro que tem a questão da ocupação, mas é para isso que existe a prefeitura, é para isso que existe a Secretaria de Planejamento, para organizar o plano diretor, para dizer o que pode e o que não pode. Não pode prédio nesse lugar. Nós temos aqui um crime contra a cidade acontecendo neste momento, que é um condomínio de muitas unidades habitacionais ali ao lado do bombeiro. São mais de 300 unidades habitacionais. Já tínhamos casos de incidência de enchente na Rua Guandu. Imagina a hora que toda aquela área ficar toda impermeabilizada e a produção de água naquele local, naquele fundo de vale, que é uma espécie de fundo de vale ali a Pimenteiras, né? Então ali vai
provocar enchentes e alagamentos. E vai vir em cadeia, né? Em cadeia até cá na Praça da Barra. Então não adianta aquela galeria que fizeram de 1,5 m por 1 metro, ela resolveu até agora, daqui a pouquinho ela não comporta mais. Então você tem que chegar lá, arrancar toda a galeria, porque a prefeitura não previu que ali não cabia esse tipo de obra, esse tipo de empreendimento. Não houve. É para isso que a cidade é uma invenção fantástica. É a maior invenção do homem, maior que a roda até. Porque viver junto, as pessoas viverem junto, compartilhando as soluções e achando soluções para os problemas, né, é muito importante. Mas para isso a gente precisa de ter alguém, porque a gente tem os nossos negócios. Então, desde antigamente, a gente precisa de eleger os políticos. Foi exatamente o que eu falei que deu o problema. Exatamente o que eu falei, que não adianta você deixar quem está preocupado em resolver o problema dele cuidar dos problemas da nossa cidade. Não vai resolver. Ele quer resolver o problema dele. É exatamente isso que está acontecendo. Então, para isso, você tem que ter alguém que seja técnico, alguém que tenha noção da relação política e que coloque pessoas adequadas nos espaços certos, né? Não dá para imaginar um secretário de planejamento que nunca planejou nada, que não conhece a cidade. Né? Um secretário de fazenda que não tem ideia de como arrecadar, que nunca teve um negócio, nunca foi gerente administrativo de uma empresa, não se formou. Um secretário de saúde que não sabe o que é saúde, né? Essas coisas que acontecem aqui. Ou que quando precisa do médico vai no plano de saúde, porque tem uma condição de vida melhor. Ou seja, é preciso que você tenha pessoas afins nas pastas. E é preciso que você tenha uma visão da cidade como um local onde todos precisam viver bem. E não onde apenas você vai arrumar um jeito de viver bem. Vai montar um grande hotel, vai montar um grande empreendimento, vai favorecer, mudar a realidade da cidade para o seu negócio prosperar. É esse tipo de política que nós temos em Teresópolis que está levando a cidade ao buraco. É por isso que com uma chuva como ontem, que nem foi uma chuva tão forte assim, 80 milímetros, e provocou todo esse caos na cidade inteira. E muito prejuízo. Nós temos hoje, está todo mundo lavando as suas lojas, todo mundo se desfazendo da mercadoria que podia estar sendo vendida hoje, jogando no lixo, e por conta de maus gestores que não acham solução para os problemas existentes e estão criando novos problemas. Porque quem tem uma noção dessa cidade, ou quando olha para uma situação, isso aqui vai dar um problema daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Nós falamos sobre isso quando aconteceu esse fórum aqui na Várzea. Quando enfiaram um fórum no pátio da prefeitura. Acabamos com o Palácio Tereza Cristina, criamos um impacto ambiental gravíssimo aqui em todo Agriões, mudou a realidade do bairro, as casas estão indo ao chão e criando prédios. O número de vagas na região não comporta. O caos aqui é muito grande, esse caos que existe na mobilidade, para tudo. É preciso pensar nas soluções para os problemas existentes e, principalmente, não criar problemas novos, porque nós estamos criando muitos problemas novos. E quando a gente diz isso não vai dar certo no futuro. Pensar no futuro não é pensar na eleição futura, não, tá, gente? É pensar em futuro mesmo. É o futuro da cidade que importa. Cidade. Né? Chefe, amanhã estamos de volta, né? Se Deus quiser. Amanhã você já está de folga. Amanhã... Tô não, que amanhã eu tô por aqui. Tá por aqui. Vamos levar o chefe lá para a praia, gente. A gente vai ficar sem ele, mas amanhã ainda está aqui. Bom, agradecer a sua participação hoje, maravilhosa, mais uma vez, né? Dizer que o nosso compromisso é sempre estar aqui contigo, sempre que você precisar, né? Claro. Continue participando pelas redes sociais, continue nos assistindo ao vivo aí no facebook.com/Diário de Teresópolis ou então pelo nosso canal 4 aqui na RCA. E participe sempre, todos os dias. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, contando com a sua participação. Um grande beijo, até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.